Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Apenas um Estudante. Hoje nós iremos tratar das questões envolvendo o Regulamento Penitenciário Federal, o decreto número 6.049 de 2007, decreto que foi sancionado pelo presidente Lula à época. E ele é mais voltado, como vocês já podem perceber, para o concurso do DEPEN. Hoje, a gente, com as novas emendas constitucionais, a partir do ano de 2019, 2020, houve a mudança da situação de agente penitenciário federal para a Polícia Penal Federal, a PPF. Logo, falta uma nova regulamentação e talvez nos concursos próximos, com essas novas regulamentações, muito material que a gente hoje está estudando para o concurso de 2020 do DEPEN possa ser alterado, tá certo? Talvez o regulamento seja alterado com o tempo também, pelo novo presidente, pelo presidente atual, melhor dizendo. Se for em 2022, eu acredito que Bolsonaro será o presidente até lá e ele possa fazer essas alterações. Caso contrário, a partir de 2023, quem pode fazer as alterações são o novo presidente, ou o Bolsonaro se for reeleito, ou aquele que ganhar a eleição, né? Mas a gente não está aqui para falar de política e coisas desse tipo, nós estamos aqui para estudar. Eles estão bem de vida, a gente precisa batalhar pelos nossos sonhos. Questão 1. O sistema penitenciário federal é constituído pelos estabelecimentos penais federais subordinado ao Departamento Nacional do Ministério da Justiça. Galera, a questão está correta, de acordo com o texto, tá certo? Você pode estar percebendo, assim, que o Ministério da Justiça hoje está aclopado com o Ministério da Segurança Pública, né? A gente tem que lembrar que o decreto é de 2007, então era um ministério que não existia da segurança pública, mas isso não influencia, eu acho que na hora da prova, tá certo? Esses detalhes são irrelevantes para isso, tá certo? Questão 2. Os estabelecimentos penais federais têm por finalidade promover a execução administrativa das medidas restritivas de liberdade dos presos, tanto os provisórios quanto os condenados. A questão está correta. Estabelecimentos penais são os presídios, né? Como você pode ver, o presídio, como parte da administração pública, ele executa administrativamente a pena do indivíduo. Logo, dependendo da possibilidade, pode haver tanto presos provisórios quanto condenado. Qual é o preso provisório? Muitos dizem que é o preso que foi preso cautelamente, né? Que está sendo preso enquanto há um processo. Outros dizem que é o preso que foi condenado em primeira instância, né? Pela sua periculosidade, ele não pode estar respondendo em liberdade. E aí ele está recorrendo na justiça e ainda assim ele é um preso provisório. Tem essas duas acepções. Eu acredito que para os dois casos funcionam. Tanto o preso cautelar quanto o preso processado e julgado na primeira instância, mas está recorrendo, que seria um preso provisório. A questão está correta. Os estabelecimentos penais aceitam tanto presos provisórios quanto os condenados. Tá certo? Se você está gostando do vídeo até aqui, por favor, deixe seu gostei. Deixa no comentário alguma indicação para melhorar, críticas, sugestões. A gente está aqui para aprender e dividir conhecimento com vocês também, beleza? E se você tiver um conhecimento a mais e puder escrever nos comentários, eu estaria agradecido. Estou aqui para aprender. O canal é apenas um estudante. Questão 3. Os estabelecimentos penais federais também abrigarão presos provisórios ou condenados em regime semiaberto ou fechado, sujeitos ao regime disciplinar diferenciado. Primeira coisa, a questão está errada, porque preso em regime semiaberto, ele não vai para o presídio federal. Tá ok? Conforme você pode ver, no artigo 6º do decreto, o estabelecimento penal federal tem as seguintes características: destinação a presos provisórios e condenados em regime fechado. O presídio federal ele é destinado pela lei como um presídio de segurança máxima, né? E na lei de execução penal, você sabe que que presídio de segurança máxima é apenas para o regime fechado. O semiaberto seriam as colônias agrícolas e industriais, embora em muitos lugares do país, muitos locais
embora muitos locais no Brasil não existam esse tipo de colônia, tá certo? Então, a questão está errada por causa disso. Regime semiaberto. Sujeitos ao regime disciplinar diferenciado, até que está correto. O RDD ele é cabível no sistema penal federal. Regime disciplinar diferenciado ele não é um regime em si. Ele é uma forma de sanção a algumas condutas dos presos dentro da cadeia que são graves e é uma forma de punição e tentar reprimir o crime organizado também de alguma forma. Questão 4. O estabelecimento penal federal tem capacidade para até 208 presos. A questão está correta, galera. 208 presos. Esse é o número. Lembra do Peugeot 208, tá certo? Na hora da questão lá aparecer a quantidade de vagas que existe no sistema penal federal, e você não lembrar de cabeça, lembra do Peugeot 208, tá certo? Lembra do carro. E aí não tem errado. Artigo 5º. O estabelecimento penal federal possui acomodação para preso tanto em cela individual quanto em celas coletivas, em razão de progressão de regime. Está errado. Os presos eles não serão colocados em celas coletivas, tá certo? Sempre em celas individuais, e também a progressão de regime já não cabe, porque apenas o regime fechado, né, é aceito dentro do sistema penitenciário federal, até o momento. Como você pode ver, acomodação do preso em celas individuais. É o inciso 5º do artigo 6º do decreto. Questão 6, perdão. A diretoria do estabelecimento penal federal adotará as providências para a elaboração do manual de procedimentos operacionais das rotinas carcerárias. Galera, a questão está errada. Tem uma coisa que tem me pegado nesse tempo que eu estou estudando para o DEPEN, é a separação entre a diretoria dos estabelecimentos penais federais e a diretoria do sistema penitenciário federal. São duas coisas totalmente distintas, como você pode perceber nos seus estudos. Logo, essa função de adotar providências para a elaboração de manual de procedimentos operacionais das rotinas carcerárias é uma função não do EPF, do Estabelecimento Penal Federal, mas da diretoria do Sistema Penitenciário Federal, que controla todos os estabelecimentos penais federais. Ok? Espero não estar sendo não está sendo muito difícil entender essas expressões. Questão 7. A execução administrativa da pena obedecerá às seguintes fases: procedimento de inclusão e avaliação pela Comissão Técnica de Classificação, a nossa famosa CTC, para o desenvolvimento do processo da execução da pena. A questão está perfeita, conforme a letra do artigo. Só confirmar qual é a do artigo, porque de cabeça eu não sei. Conforme o artigo 15 do decreto, tá? Inciso 1 e inciso 2. Questão 8. A efetiva inclusão do preso em estabelecimento penal federal concretiza-se-á somente após a conferência dos seus dados de identificação, com ofício de apresentação e prontuário penitenciário. Galera, a questão está errada. A efetiva inclusão do preso, ela vai se dar apenas com a conferência de seus dados e com o ofício de apresentação. O prontuário penitenciário é o seguinte: o preso ele pode estar vindo de dois locais diferentes. Ele pode estar vindo do sistema estadual ou do sistema distrital, né? E ele vai ser incluso no estabelecimento penal federal. Aí sim, ele vai ter que vir com prontuário. Mas também existe outra situação de um preso, questão de segurança, questão de inteligência, né? Um preso que está dentro do presídio federal ser movido para outro presídio do sistema penitenciário federal. Então, nesse caso, já não precisa do prontuário, entendeu? Conforme você vai perceber aqui no artigo 17, parágrafo 1º, e se você vir um pouquinho mais embaixo, no artigo 18, vai estar confirmando o que eu falei. Quando o preso for oriundo dos sistemas penitenciários dos estados ou do Distrito Federal, deverá acompanhá-lo no ato de inclusão
no sistema penitenciário federal, a cópia do prontuário penitenciário, seus pertences e o pecúlio disponível. O pecúlio é a poupança que o preso tem dentro da cadeia com o seu trabalho. Tá certo? Eu espero que tenha ficado claro. Questão 9. Na inclusão do preso em estabelecimento penal federal, será prestadas informações escritas ao preso e verbais aos analfabetos com dificuldade de comunicação sobre as normas que orientarão o seu tratamento, as imposições de caráter disciplinar, bem como sobre os seus direitos e deveres. A questão está perfeito. Perfeitíssimo. Conforme acho que é o artigo 17, para ser mais claro. Artigo 17, parágrafo 3º, inciso 2, tá certo? Questão 10. Essa questão aqui é um pouco mais teórica. Quero que você preste atenção e a gente tenta discutir aí nos comentários, tá? A classificação e individualização da execução da pena serão feitas pela Comissão Técnica de Classificação, aonde os condenados serão classificados segundo seus maus antecedentes e personalidade. Como é um concurso para nível médio, a gente fica só com a letra da lei. Estaria errado maus antecedentes. Maus antecedentes faz com que a questão esteja errada. Na verdade, o texto fala de antecedentes, sejam eles bons ou ruins. Primeira coisa, antecedente não é a mesma coisa que reincidência. Desculpa eu estar gaguejando um pouco. O que isso quer dizer? Quais são as diferenças entre elas, melhor dizendo? Primeiro, a reincidência, o preso tem que ser condenado em um crime que ele tenha praticado. E aí, quando ele cometer outro crime, ele já será um reincidente antes de 5 anos do cumprimento do primeiro crime, né? Muito bem. Antecedentes, no meu ver, como estudante, seriam, para mim, na execução, não apenas, não se tratando de processo, inquérito, essas coisas do tipo, mas na execução, para mim, significa todos os fatos da vida pregressa do agente, bons ou maus, incluindo qualquer tipo de apontamento criminal que ele tenha, tá certo? Se nas investigações ele aparenta ser de facções ou inquéritos, ele responde por X processo, tipos de conduta e tal, isso já indica que tipo de personalidade ele pode ter dentro da cadeia. Então, esse é o meu entender sobre antecedentes no âmbito da execução penal. Mas eu posso estar errado, como eu falei, a gente está aqui para aprender junto. Se você tem uma visão diferente, você pode comentar aí abaixo do vídeo, tá certo? Questão 11. O Ministério da Cidadania definirá os procedimentos da Comissão Técnica de Classificação na classificação e na individualização da execução da pena. Questão totalmente errada. O Ministério da Cidadania não cuida de nada disso. Quem cuida disso é o Ministério da Justiça. Muito bem. E para finalizar, a questão 12. Quando no ato da inclusão ou de inclusão forem detectados indícios de violação da integridade física ou moral do preso, ou verificado quadro de debilidade do seu estado de saúde, tal fato deverá ser comunicado ao diretor do Sistema Penitenciário Federal. Errado. Deverá. Opa, aconteceu alguma coisa aqui que não ficou legal. Deverá ser comunicado o diretor do estabelecimento penal federal, o diretor do presídio, não o diretor do sistema como um todo. Tá certo? E aí ele vai tomar as providências cabíveis conforme o decreto, conforme a lei de execução penal trata. Tá certo? Isso você pode ver aqui no artigo 19, parágrafo único também. Caput, parágrafo único. Tá certo? Galera, se você gostou do vídeo, peço que você se inscreva no canal. Eu agradeço mais uma vez você ter acompanhado até aqui e boa sorte nos seus estudos. Valeu!